E aí, gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você estiver me vendo. Bom dia! Hoje eu quero trazer um pouco sobre o que aconteceu a última semana, posicionamentos do que aconteceu na última semana acerca da política, que foi bem complicado no mundo todo, principalmente no Brasil. Não parou de chover notícias e informações. Mas antes, por favor, não deixe de curtir, compartilhar. Se não é inscrito, se inscreve. Se inscreve, por favor, é de graça e você me ajuda muito. Agora vamos falar um pouco sobre o que aconteceu. Vamos começar com os exames de Bolsonaro, que enche a boca para falar que a verdade vos libertará, embora eu já disse aqui que eu duvido que ele tenha lido pelo menos todo o Evangelho de João, E eu não estou nem colocando os 4 Evangelhos, só o Evangelho de João, que ele gosta tanto de falar, e a verdade vos libertará, mas eu duvido que ele tenha lido esse livro da Bíblia. Mas enfim, vamos aos exames. Fazia muito tempo que ele não queria revelar e fez de tudo, dizendo que é direito de qualquer cidadão privacidade médica. E isso é verdade, mas ele é uma figura pública, é o presidente. Ele esteve envolvido em várias carreatas, comícios, alguns dizendo aqui que eram as carreatas da morte, nesse tempo de pandemia. Enfim, mas ele interagiu com pessoas, foi a padarias, conversava com todo mundo, pegava na mão. E aqui, como eu não estou aqui para defender bandeira nenhuma, eu acho um ponto positivo o presidente conversar com seus apoiadores, ir a manifestações públicas. Ele mesmo vai à padaria, conversa com as pessoas, conversou com lixeiros. E isso é uma coisa legal e bacana que eu nunca vi outro presidente fazer aqui no Brasil. Mas o problema é que esse não é o tempo para se estar conversando e apertando a mão. E se ele tiver realmente com corona desde que ele chegou dos Estados Unidos, isso é uma coisa um pouco complicada, já que ele podia ter passado para outras pessoas. Então ele estava escondendo esses exames e não queria mostrar. Ele tinha feito 3. Ele disse que estava tudo bem, mas não queria mostrar, até que foi obrigado. E quando realmente foi revelado, ele entregou ao Supremo e preferiu que não fossem revelados, mas acabou que os exames foram revelados às pessoas e tornou-se público. E nos 3 exames que ele fez, 2 disse que ele não estava infectado, deu negativo, e outro disse incerto, Assim não tem como averiguar, mas para quem realmente está com a doença, isso para quem está com o receio de estar com a doença e receber um exame certo, acende uma luz amarela, Não é aquela coisa que você tem tanta chance de estar, mas dá um pouco mais de esperança de que você não tenha o corona ou o Covid. O problema é que ele quer que nós brasileiros acreditemos que esses exames dele são verdadeiros e que ele realmente não teve corona, não teve o Covid, não transmite. Claro, se ele não teve, não pode transmitir para ninguém. O problema é para que eu acredite que um exame com um nome falso tem o resultado verdadeiro, porque foi o que ele fez. Ele fez 3 exames com nomes falsos, e inclusive o terceiro nem nome tinha, era só 05, Eu acho que é o jeito como ele está acostumado a falar com os seus filhos, O 01, tamo aí o 01, pô, 02, 03, e agora eu sou o 05 aí, tá ok? Então foi o que ele fez, mas é difícil acreditar que, como eu já tinha dito para algumas pessoas, aqui minha esposa e tal, e outras pessoas, é difícil de eu acreditar que um exame com um nome falso, um exame falsificado, pelo menos no nome foi falsificado, um exame com um nome falsificado pode ter tido um resultado verdadeiro. Eu acho difícil acreditar nisso. Talvez fosse necessário ter mais investigação e saber se realmente foi esse o exame que ele fez, se realmente esse foi o exame. Então não dá para defender esse tipo de coisa. Não podemos esquecer também de Nelson Teich, que saiu mais uma vez, mais um ministro. Ele não aguentou um mês ficando ao lado de Bolsonaro. E a questão que faço agora é que as pessoas, os extremistas, sabe? Quando eu vou falar de apoiadores aqui, eu não quero dizer todos os apoiadores, porque eu sei que teve pessoas sensatas que votaram no Bolsonaro. Então eu não vou dizer que foram todos, mas os extremistas, tá? Aqueles que defendem com ferro e fogo de todo jeito, independente do que Bolsonaro faça, sempre vão estar do lado de Bolsonaro. Esses são os extremistas, tá?
Então, os extremistas começaram a dizer, não, olha, o Mandetta saiu, mas o Mandetta quer ser político, o Mandetta quer ser estrela, e Bolsonaro não quer ser, não. Tudo bem, e o Mandetta quer ser estrela e tal, e agora qual é a desculpa para o Nelson Teich? O Nelson Teich também quer ser estrela, o Nelson Teich também vai querer ser político, vai querer se candidatar a alguma coisa. Então você vê que os argumentos às vezes são muito fracos. A questão é, como eu falei com minha esposa quando aconteceu as coisas essa semana, e por que eu estou falando da esposa? A gente está em quarentena, então a gente não pode ver tantas pessoas, não pode conversar com tantas pessoas nesse momento. Eu digo, não há necessidade de Bolsonaro ter ministro. Para que ele ter ministro? Se ele quer alguém que faça as coisas exatamente como ele, tem que pensar 100% como ele pensa. Não é um alinhamento que ele quer praticamente uma veneração total do que ele está dizendo. Então, os ministros são praticamente umas figuras bibelônicas, são quase bibelôs de fato, né? Aquele pinguim de geladeira que não serve para nada, só para enfeite. Então, já que os ministros só servem de enfeite, ele não precisa botar um, porque ele não fala, já que ele não tem a formação médica, mas ele quer se comportar melhor do que os médicos. Então, já que ele tem essa mania, e ele já está desse jeito agora, e os ministros têm que ficar alinhados 100% com ele, tem que pensar do mesmo jeito que ele quer, ele não precisa de ministro, bota um bibelô, bota uma foto dele, se tivesse um clone, bota um clone dele. Já que os ministros, a opinião dos ministros não está servindo de nada. É claro que no sistema democrático os ministros estão abaixo do presidente, mas cada um tem sua especialidade. Bolsonaro não tem especialidade médica. E essa bronca foi principalmente devido a Bolsonaro querer abrir tudo e também acerca da cloroquina, que foi um remédio que já foi usado aqui no Brasil também. Se eu não me engano, até pelo Dr. Chagas, né, que ficou conhecido por estudar a doença do mal de Chagas, né, do barbeiro, né, e deram esse nome à doença de Chagas pelos estudos desse médico brasileiro, que às vezes não é tão reconhecido, infelizmente, já que ninguém no Brasil é tão reconhecido se não estiver mostrando a bunda na televisão ou cantando porcaria, então fica difícil de boas pessoas terem reconhecimento. E ele usou essa medicação durante a gripe espanhola, só que a gripe espanhola já faz mais de um ano, né? Chegou até o Brasil também. Faz mais de um ano, a gripe espanhola já faz mais de um século, pouco mais de um século, e o problema é o seguinte, eu não vou ser aqui hipócrita, muitas pessoas estão doentes, o Brasil está infectado, e quem está infectado, quem está doente, realmente não... Se você está doente, você vê que não tem solução, você vai tentar a cloroquina. O problema é que Bolsonaro apresenta a cloroquina como a cura para essa doença, que ainda, infelizmente, não existe uma cura. Então ele dá, às vezes, uma esperança, aumenta muito a esperança numa coisa que não tem tanto fundamento. A cloroquina pode ser usada e já está sendo usada em muitos casos no Brasil. Só que ela tem também efeitos colaterais, então não pode ser usada por todo mundo. Ela atinge fígado, então pessoas que já tiveram problemas no fígado é complicado de usar. Pessoas que têm problema no coração, então não pode liberar essa medicação para todo mundo. E é uma das coisas que Bolsonaro estava querendo. Então eu não vou aqui, como muitos aí, alguns esquerdistas e outros que não são esquerdistas, mas têm um ódio por Bolsonaro e joga fora tudo que vem de lá, tudo que o governo fala, ou tudo que... Então a cloroquina pode ter um uso, mas a cloroquina não é a cura. Talvez ela seja um paliativo, uma maneira de ir ajudando o corpo a fortalecer. Mas a gente não pode botar a cloroquina para todas as pessoas. Saiu pesquisas comprovando que ela não tem toda essa eficácia. E as pessoas podem dizer, mas e você vai confiar nessas pesquisas? A gente vai ter que confiar em alguma coisa. E eu não confio plenamente em ninguém, muito menos no FDA, né, que é o departamento que controla os medicamentos no mundo. Porque esse departamento existe para ganhar dinheiro, tá? Eles querem dinheiro, de fato. Mas é uma instituição que existe, tem algumas comprovações, então a gente tem que confiar um pouco nessas coisas. Eu sei que é complicado, então eu não sou contra esse negócio de tirar a cloroquina, mas tem que se ter mais calma nesse estudo, né? Tem que se estudar com mais calma. E houve um estudo aí favorável à cloroquina, mas foi acusado de ter sido um estudo meio... teve coisas erradas, falcatruas nesse exame para favorecer o governo. Então tem erro dos dois lados e eu não quero ser extremista nem para um lado nem para o outro. Mas o Nelson Teich não aguentou. E a situação do Brasil agora é que realmente a gente parece que está mais perdido do que o Nelson Teich recebendo as informações lá do Bolsonaro pelos repórteres.
você pode trabalhar retorno de alguma coisa. Agora, tratar isso como como essencial é um passo inicial, que foi uma decisão do presidente, que ele decidiu isso aí. Isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Queria saber, isso passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de? Quem é manicure, academia? Academia, salão de beleza, barbearia. Barbearia. Barbearia, salão de beleza e academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Essa semana também a gente não pode deixar de esquecer da PF, que Bolsonaro, que já está acostumado a mentir em público, né? Se você acompanha as notícias, você vê aí como ele mente, né? E faz pegadinha, quer ser um Sérgio Malandro, né? Vou fazer um churrasco aí, agora não vou fazer mais não, isso é fake news. Então o que aconteceu? Ele disse que não tinha mencionado no vídeo, né, que está agora com o Supremo, não tinha falado de Polícia Federal. Ele falou claramente aos repórteres e agora saiu uma parte transcrita do vídeo. O vídeo não foi lançado ainda público, e eu concordo que talvez não seja realmente bom lançar o vídeo completo, já que tem coisas que realmente podem ser segredos de Estado e não é bom revelar certas coisas para todo mundo. Agora, essa parte que ele fala da intervenção na polícia tem que ser liberado para todo o Brasil, para a gente saber quem é que está mentindo nessa história. Se é um Sérgio Moro ou se é o Bolsonaro aí, tá ok? Então o que aconteceu? Ele disse que não tinha esse negócio aí da Polícia Federal e agora ele saiu. A PF, foi na parte transcrita, ele fala de interferência na PF, dizendo que vão, eles chamam palavrão, que vão ou amenizar, vão lascar a família dele, mas se você for ver, você vai ver que ele disse aí um palavrão. Coisa feia para um presidente estar falando, né? Aí vão dizer, e você acha que Lula não falava? É claro que Lula falava muitos palavrões e muitas mentiras, mas e desde quando Lula virou exemplo para vocês? E principalmente os mais bolsonaristas, né, falavam tanto mal de Lula e agora usam o argumento do PT. Incoerência. Enfim, ele disse que aquela PF não é a Polícia Federal. Então, já que não é a Polícia Federal, eu vi até uns memes aí, o que é que poderia ser essa PF? Será que esse PF de Bolsonaro podia ser Paula Fernandes? Quem sabe ele gosta de escutar Paulo Fernandes. Podia ser Paulo Freire, já que ele fala tanto contra Paulo Freire. Ou prato feito, né? Eu posso estar reclamando aí desses almoços. Não são o que eu quero, tá ok? Então a gente não sabe o que é essa PF, né? Tá na cara que é a Polícia Federal, mas ele continua insistindo. Eu vou dizer, realmente ele tem coragem para ir no público, todo mundo, e dizer que não é a Polícia Federal quando tá na cara que é. Mas vai que é o prato feito, Paulo Freire ou Paulo Fernandes, né? Tá ok, cara, como ele falou, né? Aquele tava tudo para xingar ali, aquele repórter também. Enfim, é difícil, né, confiar num país, num governo, nos desmandos desse, como uma coisa tá tão feia. Sim, e o dólar só sobe. Eu vi pessoas dizendo que acreditavam, e no começo, tá, que o dólar podia chegar a R$7. Isso seria um absurdo, o dólar nunca chegou a todo esse valor, e agora está se concretizando. O dólar está quase a R$7, né? E até eu lançar esse vídeo, eu não sei o valor que o dólar vai estar. Então você, amiguinho, que assim como eu gosto de jogar videogame, me divirto muito com videogames, tem outro canal que fala muito acerca de jogos, esse tipo de coisa, pode esquecer aí o seu PlayStation 5, o seu Xbox Series X, que vai chegar esse ano. O senhor não vai... Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Né? Pode esquecer, porque não vai, já é caríssimo. E agora o dólar chegando a quase R$7, você vai ter que vender sua casa, seu carro, sua mulher, seu menino, sua empresa para comprar um videogame. Infelizmente, né, o Brasil nunca ajudou muito quem gosta de jogar videogame, então pode esquecer. Esquece o videogame aí, tá ok? Cala a boca, não perguntei nada. Também não podemos esquecer aqui do Lula querendo ser um democrático, né? E quem defende comunismo, assim como quem defende ditaduras militares, não estão lutando por democracia, tá? E o Lula fez um vídeo, uma entrevista essa semana passada, e ele falando que eu acredito em Deus, companheiro. Eu estou rezando para que o Brasil se livre de Bolsonaro.
E ele querendo dar um exemplo de moralidade, que Bolsonaro traz muitas coisas ruins. Eu digo, gente, quem é o Lula para dar esse exemplo? E por que tantas pessoas vão atrás de um criminoso, tá? Que Lula é um criminoso, para querer respostas de governo, o que é que podemos fazer? E vão perguntar a Lula, tá? É um absurdo. Ver o Lula querendo dar uma lição de moral é como ver o lobo mau querendo ensinar a Chapeuzinho Vermelho a como cuidar dos idosos, gente. É uma incoerência, não dá para escutar Lula falando de como governava. A gente viu aí o Estado que Lula fez, tudo que Lula fez, né? E ele fala que acredita em Deus, está na hora também, assim como o Bolsonaro, que fala tanto da verdade, parece que nunca crê nessa verdade, ele crê na própria verdade. Bolsonaro parece que ele cria a verdade para ele. Está na hora também do Lula, já que falou de Deus, e já que ele já disse que é o homem mais santo que já pisou aqui na terra, né? Que não existe um homem mais puro e santo do que a dele. Estava na hora dele se arrepender diante de Deus e confessar realmente os seus pecados, que Deus perdoa. Deus perdoa qualquer um, mas só perdoa aquele que se arrepende e confessa os seus pecados. Então está na hora de Lula confessar e deixar cair essa máscara de benfeitor e de moralista, coisa que ele nunca foi, né? E a gente pode ver, enquanto o Bolsonaro faz algumas coisas aí, marca churrasco, não vai, o Mourão realmente é um cara mais coerente e mais sensato. E eu tinha até mais medo dele durante a campanha, que eu achava algumas afirmações dele bem mais complicadas do que algumas afirmações do Bolsonaro. Mas ele foi bem sensato, já que ele teve contato com uma pessoa que estava infectada. Ele fez um exame do corona e até a data que eu estou gravando, esse exame não chegou, o resultado do exame. E ele decidiu se isolar junto com a sua esposa e não vai cumprir a agenda essa semana. Então o Moro está de parabéns por isso. A gente espera que ele não tenha sido contaminado. Eu não quero que ninguém se contamine com esse negócio. Então que ninguém, independente se o cara defende o comunismo, se o cara defende o mais reacionário, defende os extremos de Bolsonaro, ou defende o extremo do PT, da esquerda, que ninguém se machuque. Tá? Realmente quem luta pelo melhor do Brasil não quer ver nenhum cidadão passando mal ou sofrendo. Tá? E os argumentos que eu vejo agora da galera, os extremos de Bolsonaro, tá? São horríveis. Aí eu fiquei pensando, e eu quase que escrevi, eu digo, não, eu vou passar já que eu vou fazer o vídeo, eu vou falar no vídeo. Olha, se o maior e o melhor argumento dos defensores mais extremistas do Bolsonaro é dizer, e o PT? Ou, se fosse o PT, seria pior. Isso nos dá uma noção de quanto embasamento e lucidez tem nos mais extremistas, que parecem que ainda não perceberam que a eleição já acabou e esses argumentos serviam talvez para uma campanha. Vocês já venceram, Bolsonaro já ganhou e esse governo já vai fazer 2 anos, então parem de ficar nessa campanha, a eleição já passou, vocês derrotaram o PT. O problema é que com esse desgoverno o Brasil pode abrir mais uma vez as portas para que a esquerda ou a extrema esquerda entre de novo no Brasil. A gente não sabe o que é que esse Brasil vai virar, já que o Brasil, o que falta aqui é equilíbrio, e nós temos extremistas de um lado, do outro, e nesse Brasil, enquanto alguns lutam pela esquerda, pela direita, você, eu, o povo brasileiro, a gente continua tomando no centro, e essa coisa tem que acabar. Afinal, o Brasil está realmente sem controle, ou, como disse o general Mourão, está sob controle sim. Sob controle. Tudo sob controle. Não sabemos de quem. Sob controle. Tudo sob controle. Não sabemos de quem. Então o que a gente pode fazer é continuar fazendo o que a gente pode para que a gente possa nos prevenir, já que ninguém tem informação absoluta e concreta desse corona, tá? Desse vírus. E antes que diga uma coisa assim, esse vírus veio da China. A China tem uma parcela de culpa grande nisso. Trump fala que esse vírus foi fabricado em um laboratório chinês. Eu não duvido, mas a gente ainda não tem provas. Então eu não quero falar, não quero trazer inverdades. Mas a China é culpada ou pela criação, ou por a exposição, se ela realmente quis criar e quis lançar isso de qualquer jeito. Ou se teve um acidente na criação, eles não queriam lançar, mas eles queriam ter esse vírus produzido e acontecer um acidente meio Resident Evil. Ou se realmente foi a displicência e um relaxo deles de não verem aqueles mercados lá
que tem Wuhan, todo aquele... foi uma irresponsabilidade da China. Então a China tem uma parcela de culpa grande nesse negócio. Só que a gente não pode dizer que esse vídeo foi fabricado lá sem ter uma comprovação, não tem uma prova que mostre que esse vírus foi foi produzido e foi lançado de fato pela China. Então a China tem sua parcela de culpa. A China é um país comunista e não dá para confiar em informações concretas de um país que vive nesse tipo de ditadura. Então agora que a gente continue tentando se guardar da maneira que pode. Eu sei que alguns precisam trabalhar, eu também preciso trabalhar, né? A gente está bem complicado, já que onde eu trabalho a gente não está trabalhando, não está ativo nesse momento. Então as coisas estão bem complicadas. Então o que a gente pode fazer é clamar a Deus que tenha misericórdia do povo brasileiro, dessa nação que está sofrendo por maus governos. E isso não se aplica só a presidente. A gente está no momento onde governadores estão tirando dinheiro que a gente paga tão suado com nossos impostos a seu bel prazer, falsificando, compras falsas, engabelando dinheiro com coisas no momento desse. Você acha que uma pessoa que faz um momento de pandemia, onde tem milhares de pessoas sofrendo, ou de doente, ou sofrendo de luto, ainda ficar roubando desse jeito? O negócio está feio. Então que Deus venha nos abençoar, nos livrar de todo o mal e que a gente aprenda a votar direito nas próximas eleições, desde o vereador ao presidente. Eu vou ficando por aqui, deixa de curtir, compartilhar, se não é inscrito, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!